A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. É como diz a frase do Miramês, abre aspas, conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos, fecha aspas. Então eu gostaria de reforçar, como se diz no movimento espírita, as poderosas asas que nos elevam aos céus. A asa da sabedoria e a asa do amor. A sabedoria é a ciência e a filosofia, enquanto que o amor é a religião e todas em completa comunhão. Parece uma meta fácil, mas na verdade é um trabalho que leva vidas e vidas. Encarnamos e reencarnamos justamente para desenvolver nossas poderosas asas, para um dia voarmos no céu dos anjos, sentindo a eterna felicidade. Estudar André Luiz é uma meta interminável. Eu não tenho nem de perto a presunção de concluir ou fechar qualquer tema, torná-la completa, acabada aqui nos nossos estudos. Eu acredito mesmo que para cada aspecto que estudarmos, haverá umas centenas de outros aspectos que eu não vou conseguir explorar. E, principalmente, eu nem mesmo vou reconhecer que existam esses outros aspectos. É um trabalho que tem um início, mas que não tem um fim. A minha pretensão é ser apenas um bom aluno e também o seu colega. Vamos em frente agora? Vamos iniciar nossos estudos pelo primeiro livro da série, Nosso Lar. Eu vou ler uma descrição sumária de Nosso Lar, obtida na Wikipédia. Nosso Lar é uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E é o primeiro dos 13 livros da série espírita chamada A Vida no Mundo Espiritual. Foi publicado em 1944. É um dos maiores clássicos da literatura espírita brasileira. Fala sobre os primeiros anos do médico André Luiz após o seu desencarne, passando um período de 8 anos na região conhecida como Umbral, e depois foi transferido para uma colônia no mundo espiritual chamado Nosso Lar. Nosso Lar é onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar, entre uma encarnação e outra. E por lá, André Luiz se apresenta como um estudioso desse mundo espiritual, as asas da sabedoria, em outras palavras. Descreve a colônia com riqueza de detalhes que nos encantam. Suas construções, seus parques temáticos e principalmente as casas de repouso e recuperação para os recém-desencarnados. Descreve o seu sistema de transporte e a organização dos seus 6 ministérios de trabalho. Segundo André Luiz, a forma de organização da colônia e como se dão os trabalhos são concepções criadas pelos espíritos superiores. E o objetivo deles é disponibilizar uma assistência permanente aos desencarnados em recuperação e também para nós encarnados. Nosso Lar obteve o primeiro lugar entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX. Então, vamos começar nossos estudos? Vamos começar estudando o prefácio de Emmanuel, intitulado Novo Amigo, escrito em 1943. Mas antes de ir em frente, aquele recado. Leia o prefácio antes de ouvir os programas. A cada vez que você lê um capítulo, você deve ouvir uma série de 2 a 4 programas envolvendo aquele capítulo que você leu. É importante que se leia para entender pormenores do que está sendo expressado nesses capítulos. André Luiz nos é apresentado como um médico cujo nome verdadeiro, quando encarnado, foi omitido de propósito. Assim, se manteve no anonimato e, assim, ele não criaria maiores complicações que poderiam causar possíveis efeitos colaterais danosos para sua família terrena. Poderia criar até mesmo complicações de natureza jurídica contra Chico Xavier, como já aconteceu um dia em relação ao espírito Humberto de Campos e ações judiciais para direitos autorais. Então, vamos deixar sua verdadeira identidade no anonimato, ok? Emmanuel segue o prefácio
nos dando um conselho que, na verdade, é uma das tônicas do Espiritismo e que devemos aprender mais rapidamente possível. Ele nos convida a reduzir o falatório e começar a trabalhar mais. Sair da posição crítica e passiva para o esforço de trabalho. Falar menos, fazer mais. Emmanuel, desde o início, nos estimula a não perambularmos no território das teorias, a fim de nos condicionarmos desde já nos caminhos da caridade. É o fortalecimento da asa do amor. Ainda vivemos muito na base do discurso, presos a uma espécie de zona de conforto, mas empreendendo muito pouca ação. É natural que as pessoas passem por uma fase de busca de informação. Muita leitura, apenas alimentando a sua mente, para apenas algum tempo depois essas informações migrarem para o coração, pela prática do que aprenderam. Emmanuel sempre adverte, abre aspas, não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, doutrinar consciências alheias, etc. Fecha aspas. É verdade isso, meu irmão. Apenas saber das coisas não significa transformação moral ou elevação espiritual. Saber é apenas um estímulo. Emmanuel sempre recomenda que é preciso aplicar esforços nos serviços do bem, transpirar, arregaçar as mangas, praticar a caridade, obedecer à lei natural do trabalho. Precisamos aprender a agir, mas agir com responsabilidade cristã, como um bom discípulo. E tampouco isso significa que devamos sair por aí pelas ruas distribuindo dinheiros, roupas, agasalhos, alimentos. Talvez o que a gente precise é ser um bom pai de família, ser um bom trabalhador, ser um bom marido. É importante ser uma boa pessoa com seus amigos, ser bom em si, no pequeno núcleo que lhe rodeia. Certamente é isso que nós precisamos de início. Que ninguém tente ser anjo logo de partida, porque, meu irmão, isso não vai dar certo. E segue, abre aspas. O homem precisa aprender a elevar-se. Grande verdade, né? Precisa elevar-se. A luta humana é a oportunidade. A luta humana é a sua ferramenta. A luta humana é o seu livro. Fecha aspas. Percebe? Esse é o cenário para ação. A luta humana. Transpirar, sair da zona de conforto, vencer a inércia, ir além do mínimo do que já é feito. É isso que verdadeiramente significa aproveitar a existência humana para a prática das virtudes. É o que significa, afinal, transferir os conhecimentos da mente para o coração. Reconheça aqui o seguinte alerta nas palavras de Emmanuel. Abre aspas. A maior surpresa da morte é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Fecha aspas. É exatamente isso que acontece quando despertamos após a morte. Ela nos pega de surpresa com despreparo espiritual. Quando então, será tarde para se fazer alguma coisa. E nos explica as consequências de nossas ações durante a vida, ao despertarmos na morte, abre aspas, na qual edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal, fecha aspas. São as três possibilidades que vamos encontrar após o desencarne: o céu, o purgatório ou os abismos. O purgatório aqui é um termo católico. Utilizamos mais o termo o umbral. Nós vamos nos deparar ou com o céu, ou com o umbral, ou com os abismos, conforme a vida que tenhamos levado. Nós podemos seguir com a vida que levamos e pagar para ver se não é um blefe e se nada disso vai acontecer. Ou então, ouvir a mensagem dos bons amigos que já há mais de 150 anos repetem e repetem a mesma história. Orai e vigiai. Tome cuidado com a vida que leva. As surpresas hão de vir, a não ser que você já esteja preparado. Ao longo dos estudos, teremos a oportunidade de conhecer bem essas três regiões.
Por ora saiba que elas são construídas pela própria consciência dos homens, não por Deus. São regiões criadas pela nossa mente. E todas são possibilidades reais que poderão nos acontecer literalmente, respeitando uma lei natural, a lei divina de ação e reação. Portanto, surpresas nos aguardam, boas ou ruins. Depende de nós. Sempre iremos nos defrontar com as consequências programadas pela nossa mente, durante todo o curso da nossa existência. Então, desde já, o que precisamos é vida digna, reflexão e muita ação. Não permita que o espelho da morte reflita um universo interior doentio e despreparado para o ambiente ao seu redor. A colheita do sofrimento e da dor, bem como a colheita da felicidade, apenas vai depender de nós, do que pensamos, de como agimos, conforme o nosso livre-arbítrio. Como nas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Abre aspas. E Jesus dará a cada um conforme as suas obras. Fecha aspas. Eu vou ler um trecho escrito no livro Pão Nosso de Emmanuel, texto 36, intitulado Até o Fim. Abre aspas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fecha aspas. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, verso 13. Emmanuel comenta o seguinte sobre o perseverar até o fim. Abre aspas. Apenas conseguem quebrar o casulo da condição da animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Viu só? Sempre atento ao termo perseverar, meu irmão. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciou a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. As portas do céu permanecem abertas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas do amor e da sabedoria. Eis o ponto essencial aqui, meu irmão. A construção de uma casa mental robusta a partir de conhecimentos sólidos da vida espiritual, ao mesmo tempo que despertar os valores morais do coração, a partir do exercício da caridade pela lei natural do trabalho. E continua Emmanuel. Abre aspas. Precisa das asas do amor e da sabedoria. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluir a tarefa de construir as asas do amor e da sabedoria, recruta-se a contribuição dos dias e das experiências. É muito linda essa ideia sobre a finalidade da vida, que é essencialmente o despertar de valores morais. Nós nascemos, vivemos e morremos, passamos um ciclo de existência. E, meu irmão, isso tudo porque temos um único motivo: amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a grande finalidade da nossa vida. É essencialmente despertar os valores morais. Eis uma referência sobre uma das finalidades lógicas das reencarnações. Abre aspas. Os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Fecha aspas. Ou seja, quando Jesus nos recomenda no versículo de Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo, na verdade, ele está aconselhando a trabalharmos com consistência e persistência no bem, pois a vitória obtida será a feliz colheita do desencarne. Se temos aquelas três possibilidades, o céu, umbral ou o abismo, isso tudo é edificar o céu em vida durante a jornada encarnatória, conforme está prescrito nesse prefácio. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.